Bem-vindas, bem-vindos para o Mosaico do Negacionismo. Essa é mais uma entrevista que a gente está fazendo agora, dessa vez com Ailton Krenak. Ailton Krenak é uma pessoa muito, muito conhecida e amada no nosso Brasil, e ele concordou de nos contar um pouco conversar com a gente sobre questões de negacionismo ligadas principalmente ao negacionismo da coexistência entre civilizações. Então eu já passo a palavra para ele e agradeço a presença. Então, Adriana e Marco Aurélio, nós estamos agora nessa parte da manhã. Aqui, eu estou falando com vocês daqui da aldeia Krenak, né? É um território historicamente casa do povo Krenak antigo, né? E nós temos disputado a permanência nesse lugar por todo tipo de interesse, né? Desde o começo em que a floresta que tinha aqui no Rio Doce, uma floresta que era descrita pelos viajantes, né? O João Marcos, passou por aqui, no Rio Doce, e ele disse que aqui estava uma floresta impressionante. Ela era maior ela tinha mais expressão, digamos assim, mais grandeza do que a Mata Atlântica, e tinha uma característica que distinguia ela da floresta amazônica, mas que ela se constituía num tipo de floresta muito original. Eu só peguei o resto dessa floresta. Eu nasci na década de 50. Então, essa floresta já tinha ido embora. Ela tinha sido retirada daqui para abastecer as cidades que estavam se formando no Espírito Santo e aqui em Minas Gerais também. Suprir a cidade. Essa demanda das cidades de sugar a natureza, sugar o rio, a floresta, é uma demanda que eu aprendi desde cedo, que os assentamentos urbanos, as grandes cidades, elas têm essa capacidade de sugar recursos ao seu redor. Elas se constituem em assentamentos muito interessantes, atraentes, cheios de ofertas para as pessoas, para os humanos, mas, na verdade, essa oferta para os humanos é feita à custa da erosão da vida ao seu redor. A cidade é um sumidor de energia. Esse é o resumo. Quando eu era criança aqui nessa região, a floresta foi devastada. E a gente vivia dentro da floresta. Então, era como se a gente tivesse ficado pelado. Tiraram a nossa roupa, que era floresta, a gente ficou aqui pelado diante dos agressivos de uma gente que chegou aqui para tomar essa terra. E os nossos corpos resistindo aqui era uma afronta a essa vontade de colonizar que moveu as pessoas que vieram para aqui, para essa região do Vale do Rio Doce, uma região que no nosso país está na rota do comércio, digamos assim, feito à custa da mineração, né, do garimpo. Desde o período colonial, essa rota do garimpo e da mineração era muito marcada, e foi ela, inclusive, que deu o nome para esse estado, Minas Gerais. A ideia de que na colônia, isso aqui era uma província cheia de garimpos de ouro, diamantes espalhados para todo lado, e que ganhou esse nome sugestivo, Minas Gerais. Diamantina, Ouro Preto, Mariana, toda a constituição dessa
comunidades de garimpeiros, de mineiros que se estabeleceram aqui, fundam essa cultura garimpeira para o resto do país, a partir daqui. A margem direita do Rio Doce, o Atu, que passa a cerca de 500 metros daqui de casa, tem uma ferrovia, mas que foi implantada ali no começo do século passado. Daqui a pouco ela completa 100 anos. Essa ferrovia, ela drena recursos naturais dessa região e não deixa nada para trás, e nem devolve nada depois. Então a gente ficou exaurida. E a transformação de um lugar próspero, com florestas fantásticas, com vida selvagem, em um não lugar, é um evento produzido pelo desejo, pela vontade organizada de outros humanos que estão determinados a fazer uso, a se apropriar dos mundos que poderiam ser compartilhados, mas que viram objetos de disputa. Eu me pergunto também, por que não foi possível coexistir esse mundo de floresta, esse mundo de abundância, esse mundo selvagem que os nossos antepassados experimentaram? Por que compartilhado com esses outros povos que vieram para cá para se estabelecer por aqui? Me parece que a principal dificuldade dessa coexistência, ela está fundada na perspectiva que cada povo, que cada cultura, e se a gente for mais fundo, que cada pessoa tem do mundo, e que define também o que nós desejamos, que mundo que nós queremos. Quando a gente imagina a possibilidade de coexistência entre mundos, é importante saber também que desejos fundam esses mundos, sejam eles materiais, mundos reais, sejam imaginários. Não tem muita importância se ele é um mundo feito de montanhas, de rios e florestas. Ele pode ser um mundo feito de nuvens, de coisas intangíveis, mas ele é produzido, ele nasce do desejo das pessoas. E nós vivemos um mundo em que nós sabemos pouco sobre o desejo das pessoas. Nós estamos sendo assolados por uma tsunami de desejos difuso, de coletivos, de multidão, onde o indivíduo, onde a pessoa desaparece. E só tem expressão esse vasto coletivo que tem uma tendência fascista e uma facilidade muito grande para ser engendrado como uma força predatória, como uma força de guerra, como uma força negativa. O fascismo se alimenta dessa impessoalidade. É muito interessante, porque tem muita gente que acha que a vida pública, que as relações públicas, elas deveriam ser pautadas pela impessoalidade. Acontece que a impessoalidade é exatamente ceder lugar a um vasto ninguém. Um vasto ninguém que no século XX a gente adorava chamar de povo.
coletivo, multidão, e que, na verdade, povo, coletivo e multidão é uma boa maneira de você sumir, desaparecer com as perspectivas que cada pessoa tem sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Se não existir a possibilidade de uma pessoa, de um indivíduo, não é um elogio da individualidade, mas é o sentido do indivíduo, no sentido de identidade. Se não existe uma pessoa com identidade, só existe uma massa. Os políticos adoram se referir a esse punhado de pessoas como massa, né? Era uma linguagem muito comum na década de 60, 70, se referia a movimentos sociais amplos como a massa, as massas. Ora, além daquelas que tem na padaria, né? Tem as massas que andam nas ruas. Então, essas massas que andam nas ruas, elas são anuladas como personalidade. Elas são invisibilizadas como identidade. E elas se tornam um monte de gente que pode ser levada de um lado para o outro. E manobra fácil disso que nós estamos focando, que é o negacionismo. O negacionismo, ele se apoia exatamente nesse não ser, nessa ausência de identidade. Porque quem não tem identidade se constitui mesmo numa massa fácil de ser manipulada e de ser direcionada. E aceitam qualquer versão, ou várias versões fajutas da história. Você pode dizer a uma pessoa que se ele tomar vacina ele vai virar jacaré, se ele tomar vacina daqui a 8 anos ele vai morrer, ou que Deus vai descer das nuvens e matar todo mundo daqui a 15 minutos. Então você pode espalhar esse tipo de boato, porque você vai alcançar mentes e pessoas que estão vazias de sentido e de identidade. Já renunciaram ao sentido de saber quem são e para onde estão indo, né? Nós aprendemos no meu povo, na cultura do povo a quem eu pertenço, a gente aprende desde cedo, desde criança, que é muito importante saber quem é o vovô, o bisavô, o tataravô. Essa ancestralidade, ela nos lembra quem nós somos. E ela ajuda a gente a ter uma guia para a gente saber para onde nós estamos indo. A primeira coisa é saber quem somos e depois para onde vamos. As pessoas que andam por aí afora não lembram mais quem são, a maioria. E também não sabem para onde estão indo. Então, a coexistência de tanta perspectivas conflitantes, ela pode ser mais uma utopia do que uma possibilidade verdadeira de congraçamento, digamos, algum tipo de cooperação entre pessoas de culturas diferentes, de origens diferentes, e que implicaria obrigatoriamente que todos os sujeitos envolvidos nessa possibilidade soubessem quem são e para onde estão indo. É por isso que eu escolhi começar essa narrativa lembrando onde eu estou, de onde eu vim, e que eu estou atracado num lugar, observando o movimento dos barcos ao meu redor. E olhando que tem muito barco doido andando por aí. E isso disturba a ordem. Não a ordem política, a ordem social, mas uma ordem
ecológica, uma ordem, digamos assim, uma ecologia de mundos que podem se tocar, mas que tem, por sua própria constituição, né, por sua formação, eles têm a capacidade de não afetar de maneira danosa os outros mundos. São mundos que podem se articular, digamos assim. São mundos que não precisam obrigatoriamente estar indo na mesma direção, mas que podem fazer uma dança que tem sentido. Talvez isso não esteja mais no campo das nossas habilidades, das nossas capacidades, do ponto de vista como sociedades complexas. Nós somos um mundo, na minha perspectiva, a partir da pandemia, nós somos um mundo em desordem total. E não é um julgamento, é só uma constatação. E se a gente continuar essa experiência da desordem, talvez a gente possa descobrir alguma organização nesse caos. Mas imaginar que nós vamos criar confluências, digamos assim, entre esses mundos tão díspares, que estão o tempo inteiro com desejos tão contraditórios, seria tomar o exemplo radical de que nós estamos vivendo as mudanças climáticas, elas nos afetam globalmente, mas que cada povo, cada país quer ter uma agenda de desenvolvimento como se ele tivesse separado do conjunto das realidades ecológicas da biosfera do planeta Terra. Então, nós temos a biosfera do planeta Terra e dentro desse sistema sensível que é a biosfera do planeta Terra, nós temos governanças, governos, nações, países, mandando para o espaço, mandando naves para o espaço, fazendo todo tipo de loucura, e a gente não tem nenhuma maneira de moderar esse manicômio. Então, eu sou muito realista nesse sentido, de acreditar que nós temos pela frente muito mais distopia do que utopia. Ailton, Sim? Desculpa, você me disse que eu podia te interromper, e aí eu estou fazendo isso agora. Antes da gente começar a gravação, você usou uma expressão que fica agora na minha cabeça, que você estava falando do terra existir. E você usou essa expressão, que é onde a gente existe é como a gente é. Você poderia entrar um pouco mais nessa expressão e o que realmente quer dizer onde a gente existe, em que terra que a gente está, é o que a gente é? Obrigado, Adriana. Terra existir é uma observação sobre um estado de consciência e de implicação dos indivíduos, dos indivíduos e coletivo, mas não é um anunciado de nenhum coletivo, porque ele supõe aquilo que eu disse que é uma identidade. Quer resistir, é isso que eu estou vivendo. Eu vivo em um lugar que tem todos os sentidos para mim. E eu experimento em mim tudo que essa terra, esse lugar, experimenta, eu experimento. Quer resistir? Se você está no deserto, você vive o deserto. Se você está dentro de uma tragédia ambiental, onde o rio e a floresta e toda a sua paisagem está sendo dissolvida numa disputa incessante, você também pode refletir essa realidade, essa terra existir,
atuando dentro desse campo com a mesma potência que a terra onde você está, onde você habita e que te dá sentido. Terra existir é ser a voz da terra também, em algum sentido. Para além da voz enunciada, se a presença dessa terra, que é plural, ela não é única, né? Nós temos gente habitando diferentes lugares do mundo e alguns estão tendo que fazer do seu próprio corpo um escudo entre o impossível mundo e esse lugar onde ele vive. Na Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu aqui no Brasil, as mulheres indígenas deram lema para essa marcha de nosso corpo, nosso território. Quando as mulheres indígenas disseram nosso corpo, nosso território, elas estavam invocando esse terra existir. Elas estavam dizendo qual é o meu território. Para além de um enunciado o ser feminino, do lugar da mulher, do feminino, a voz feminina, ele era a voz da terra. Gaia, Pachamama, esse organismo terra. Mas ele era também a potência, dizendo que os nossos territórios são o nosso corpo. E a existência, ela está exatamente declarada nesses termos. Vocês não vão passar nos nossos territórios antes de passar em cima dos nossos corpos. É uma declaração de guerra. Corpos, nossos territórios. Não é um ensaio sobre alguma coisa. É uma declaração. Terra existir é existir no lugar onde você, sua comunidade, seu povo, seu coletivo vive, sem perder a capacidade de ser, a idade. E para minorias étnicas, sei lá, que erguer essa bandeira étnica, identitária para poder estar vivo, e todas as outras pessoas, digamos assim, que têm o seu status social privilegiado, elas não precisam ter identidade, porque elas resolvem isso com o poder econômico, com o lugar, o status de classe que ele pertence, que não precisa ter identidade nenhuma. Então, essa questão da identidade que eu estou me referindo, ela deixa de ser um atributo necessário. Excluída socialmente no mundo, e aparece aqui na minha observação como uma necessidade de ecologizar a vida. E é o sujeito ecológico, no sentido, é a ecologia da pessoa. Toda planta sabe quem ela é. Todo pássaro sabe quem ele é. A árvore sabe quem ela é. Quem são esses humanos que andam por aí sem saber quem são? Será que já viraram zumbi? Então está cheio de zumbi andando por aí. E nós estamos com um planeta habitado por zumbis, destruindo a vida no planeta, que não precisam saber de nada, são negacionistas mesmo, porque eles não sabem mais estar com essa horda de zumbis, de continuar existindo seres humanos que sabem quem são. Significativamente, a maior parte dos etnômios, das palavras que dão nome às nossas tribos, quando você vai buscar um significado, digamos, não uma tradução, vamos dizer,
seres humanos, humanos verdadeiros. Os Krenak têm um nome próprio que é Burum. Burum é ente humano. Ente humano. Os Guarani, eles vão falar humano verdadeiro. Do Acre, vão dizer povo verdadeiro. O Chavante também é um imputado. Então, assim, geram uma memória dos humanos quando os humanos eram só seres humanos. Mas tem essa memória. Essa identidade ela é importante. Ela constitui que pode ser habitado por tais povos, por uma pluralidade de povos, que é o sentido, eu acho que tem até a ver com a ideia de tribos. Tribos são formas de se constituir núcleos familiares muito anterior a essa coisa dos estados nacionais, das nações, dessas identidades plurais que foram se constituindo na modernidade, e ainda é percebido como uma coisa atrasada. Ser tribo é atrasado. Então, eu fico muito, 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 muito honrado aos meus ancestrais que eu ainda sou tribo. Então, nós ainda restamos de uma humanidade em liquidação alguns povos que sabem quem são e que querem continuar lembrando quem são. Entendi. Olá, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!